Existem livros que afirmam ter sido escritos por mãos humanas. Existem livros que alegam ter sido revelados por seres que não caminham entre nós. Alguns documentos afirmam conter verdades cósmicas sobre Deus, o universo, Jesus e o destino da humanidade. E o Merlin, viajante do tempo e guardião de segredos. Hoje, revelarei um dos textos mais enigmáticos do século XX, o livro de Urantia, uma obra que afirma não ser humana, que propõe uma nova visão de realidades espirituais, cósmicas, filosóficas e históricas. Prepare-se para mergulhar em 196 documentos divididos em 4 partes, ao longo de mais de 2.000 páginas. Veremos suas alegações, sua origem misteriosa, o que ele ensina e os mistérios que permanecem. Revelações, sim, verdades confirmadas, nem todas. Vamos juntos desvendar o livro de Urantia. A história começa em 1955, quando a Urantia Foundation publica pela primeira vez nos Estados Unidos um livro de capa azul, denso e anônimo. Seus defensores afirmam que os textos foram recebidos entre 1924 e 1955, não por um autor humano, mas por uma comissão de personalidades celestiais, Seers Superuniverse e outras entidades que se apresentam ao longo da narrativa. Nenhuma pessoa jamais assumiu sua autoria. O livro se apresenta como uma revelação direta, vinda de além do nosso mundo. Sua estrutura é monumental. São 4 partes. A primeira, o universo central e os superuniversos, descreve a natureza de Deus, as realidades eternas e a arquitetura do cosmos. A segunda, o universo local, detalha a administração cósmica, as hierarquias de seres celestiais e o universo específico onde nosso planeta, chamado de Urantia, reside. A terceira parte, a história de Urantia, oferece uma crônica da Terra, desde a evolução da vida e civilizações perdidas, passando por uma versão surpreendente da história de Adão e Eva, até o desenvolvimento espiritual da humanidade. E, finalmente, a quarta parte, a vida e os ensinamentos de Jesus, é talvez a mais impactante. Uma biografia detalhada da vida de Jesus, incluindo os anos sobre os quais os evangelhos silenciam, com novos ensinamentos e milagres. O propósito declarado é ambicioso: ser a quinta revelação de época para a humanidade, destinada a unir ciência, religião e filosofia. Ele busca expandir nossa consciência sobre Deus, o cosmos e nosso lugar em um plano muito maior do que imaginamos. Mas é aqui que o mistério se aprofunda. Como exatamente esse conhecimento teria sido entregue? Os relatos são vagos. Disse que os textos foram transmitidos por seres intermediários, chamados Midwayers, sob a supervisão de uma comissão reveladora. Alguns trechos teriam sido ditados a um indivíduo em estados alterados de consciência, ou durante um sono profundo. Os detalhes exatos, no entanto, permanecem ocultos, alimentando tanto a fé dos seguidores quanto o ceticismo dos críticos. E os críticos têm argumentos fortes. Estudos apontam que o livro parece incorporar, sem dar crédito, ideias e até trechos de obras filosóficas, teológicas e científicas do início do século XX, parte do seu conteúdo científico, como teorias sobre a evolução e a estrutura planetária. Reflete o conhecimento limitado daquela época, hoje considerado ultrapassado. Isso levanta uma questão desconfortável. Seria o livro um reflexo da cultura em que nasceu, em vez de uma revelação atemporal? Até mesmo sua publicação foi cercada de polêmicas. A Urantia Foundation deteve os direitos autorais por décadas. Mas, em 2001, um tribunal nos Estados Unidos decidiu que o copyright da versão em inglês havia expirado em 1983. Isso abriu portas para novas publicações, mas também gerou conflitos, especialmente quando partes do livro, como a história de Jesus, foram impressas separadamente contra a vontade da fundação. Vamos mergulhar em seus ensinamentos. O livro apresenta uma cosmologia complexa. Deus é o Pai universal, que forma uma trindade com o Filho eterno e o Espírito infinito. Mas a divindade não para por aí. Existem hierarquias de seres, universos em diferentes níveis de realidade, e conceitos como os 7 absolutos. É um universo vasto, organizado e pulsante de vida inteligente. A história da Terra, ou Urantia, é recontada de forma radical. A evolução é um processo guiado. Adão e Eva foram seres biológicos reais, enviados para aprimorar a raça humana, e o Jardim do Éden era um local físico. O livro fala de civilizações antigas e da influência de seres espirituais, como os Melquisedes, que teriam guiado o desenvolvimento religioso do nosso mundo. A parte sobre Jesus é, para muitos, a mais fascinante e controversa. Ele é apresentado como Micael de Nebadon, um filho criador que encarnou na Terra. Seus ensinamentos são expandidos, seus milagres ganham novos contextos e sua personalidade é descrita com uma profundidade que os evangelhos canônicos não oferecem. Um dos conceitos mais centrais é o do ajustador de pensamento.
Segundo o livro, cada ser humano hospeda um fragmento do próprio Deus, uma faísca divina que atua como um guia interior. Esse ajustador não nos força a nada, respeita nosso livre-arbítrio, mas silenciosamente nos impulsiona em direção à verdade, à beleza e à bondade. É uma ideia poderosa de conexão direta e pessoal com o divino. Apesar de sua profundidade, o livro de Urântia enfrenta problemas incontornáveis. Não existe uma única prova arqueológica ou histórica independente que confirme suas narrativas sobre civilizações perdidas ou a versão de Adão e Eva, suas alegações científicas sobre astronomia e física, que pareciam avançadas nos anos 30, hoje soam datadas e, em muitos casos, incorretas. Isso cria um paradoxo. Como um livro revelado por seres superiores poderia conter erros científicos tão básicos? Para os seguidores, a ciência era apenas uma metáfora para explicar conceitos mais profundos. Para os céticos, é a prova de sua origem humana. Além disso, muitas religiões tradicionais o consideram herético. Uma mistura perigosa de cristianismo com espiritualidade New Age, e a questão fundamental permanece: quem, de fato, o escreveu? Eidene do Contatado Humano, a pessoa que recebeu e transcreveu as mensagens, nunca foi oficialmente revelada. A falta de manuscritos originais disponíveis para análise independente deixa a origem do livro envolta em uma névoa de especulação. Quais seriam as implicações se suas alegações fossem verdadeiras? Seria uma reescrita completa da nossa história espiritual. Os evangelhos seriam vistos como relatos incompletos, e nossa compreensão de Deus, do universo e de nós mesmos seria drasticamente ampliada. Poderia ser a ponte definitiva entre a fé e a ciência. Mas há também um perigo. A aceitação cega de qualquer texto revelado pode levar ao dogmatismo e à manipulação. O livro poderia ser usado para criar divisões em vez do unir. Por outro lado, para muitos ele já serve como um guia para o desenvolvimento espiritual, um mapa para a jornada interior em busca de propósito e conexão com o cosmos. Então por que ele continua sendo um texto relativamente obscuro? Porque ele desafia tudo. Desafia as religiões estabelecidas, que resistem à sua teologia. Desafia a ciência, que aponta suas imprecisões, e desafia nossa necessidade de provas, exigindo um salto de fé que muitos não estão dispostos a dar. O livro de Urântia é tanto uma promessa quanto um enigma. Quem o lê sai inquieto, com mais perguntas do que respostas. Quem foram os seres que o revelaram? Como a transmissão realmente aconteceu? O que é fato e o que é metáfora? Se Urântia for uma revelação verdadeira, ele é uma ponte entre o humano e o divino. Se for uma obra humana, é uma das mais ambiciosas e criativas sínteses da espiritualidade moderna. Em ambos os casos, ler Urântia é atravessar um limiar, é um chamado à curiosidade, ao discernimento e, acima de tudo, ao assombro, porque no fim, o maior mistério pode não estar no cosmos lá fora, mas no que acontece dentro de nós quando ousamos acreditar que há algo mais, algo além do visível. Obrigado por viajar comigo até aqui. Se você gostou de desvendar este mistério, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais jornadas pelo desconhecido. Até a próxima!